misericórdia do Senhor é tão marcante, tão tremenda, que Ele nunca nos deixa sair vazios. Mas antes o Senhor nos enche com graça, com força, com misericórdia. Amém? O texto do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 50 até o 53, é aqui o final da narração do Evangelho segundo a visão do Dr. Lucas. Ele está aqui narrando os fatos históricos, verídicos, do ministério terreno de Jesus. Então aqui nós temos o texto bíblico. Eu quero mais uma vez fazer menção com os irmãos desse texto bíblico. O verso 50 diz assim o texto: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, olha que maravilha, e levantando ele as mãos, os abençoou. Glória a Deus. Amém. Jesus levanta as mãos para nos abençoar. Amém. Glória a Deus. E as poderosas mãos do Senhor estão aqui sobre nós para nos abençoar. Levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória. Amém. Amém. Nós queremos refletir juntos nessa porção bíblica, desse momento, a propósito, hoje, 1º de junho de 2025, onde a cultura de algumas religiões celebra esse mesmo dia como o dia da ascensão, como o dia que Jesus foi recebido nos céus. Aleluia. Esse dia tão marcante, tão poderoso, nesse acontecimento tão tremendo, Jesus foi assunto aos céus. Ele foi levado, ou foi recebido na glória do Pai. 40 dias após a sua ressurreição, ele passou aqui, viveu aqui na terra ainda, falando ainda acerca do reino de Deus, e foi visto por várias pessoas, com inúmeras provas de que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Estava ali. Um dos momentos foi que, quando ele chega na praia, ele disse, e parou para comer com seus discípulos, ele fez questão de dizer: olha, me dá um pedaço de pão, um pedaço do peixe, para que vocês vejam que espírito não come. Mas ele estava ali em carne, ressurreto. Aleluia. Glória a Deus. Então os discípulos viveram aquele momento tão marcante, quando Jesus ele se afasta um pouco de Betânia, leva eles para fora desse povoado e começa a abençoar eles. E aí foi subindo, foi sendo levado
as alturas, e de repente o Senhor, as nuvens o encobrem, e aparecem os anjos, olhando para aqueles homens, e dizendo para ele: varões galileus, por que olhais para cima? Esse mesmo Jesus, observe o detalhe, que visto que subir, foi recebido nos céus. Aleluia. Mas assim como ele foi, ele vai voltar. Glória a Deus. Assim como ele subiu, ele há de voltar. E esse domingo que nós, conhecido como domingo da Ascensão, nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, preparar algumas características, alguns propósitos extraídos desse ato tão tremendo da parte do nosso Senhor Jesus, porque tudo faz parte de um contexto. E o livro de Atos, o doutor Lucas continua narrando. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, que a tradução quer dizer amigo de Deus. Ele escreve narrando a história, narrando os fatos, narrando os acontecimentos. E também registra no livro de Atos, capítulo 1, registra esse momento da ascensão, quando Jesus foi recebido no céu. E nós estamos aqui com algumas características para compartilhar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos colocar, vai nos dar algumas verdades encontradas nesse texto. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, a primeira observação que nós fazemos aqui, irmãos, dentro desse momento, dessa subida de Jesus aos céus, foi a exaltação de Jesus, foi a exaltação dele ao assentar à destra do Pai. Observe o detalhe que o anjo disse para aqueles homens, porque é o momento em que eles estavam observando Jesus subindo, e de repente as nuvens o encobrem, os anjos aparecem e dizem: olha, o mestre já foi recebido. Ou seja, Jesus estava ali já glorificado e foi subido, enquanto estava ainda, diante dos olhos dos homens mortais e naturais. O mestre obedeceu, aleluia, essa naturalidade dos olhares dos seus discípulos, e Jesus foi subindo, enquanto eles olhavam. Mas uma vez que a nuvem cobriu, o mestre já não mais dependia do olhar natural, ele já foi instantaneamente recebido nos céus e glorificado à destra do Pai. É por isso que o Salmo de número 24, retratando esse momento de glorificação no nome do Senhor, o Salmo de número 24 diz: levantai-vos, ó, aleluia, ó portais eternos, levantai-vos, porque entrará o Rei da Glória. Alguém disse: quem é esse Rei da Glória? Aleluia, o Rei forte na batalha, o general de guerra, aquele que nunca perdeu. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Jesus foi recebido nos céus e glorificado à destra do Pai. O salmista, no Salmo número 110, verso 1, o salmista declara que o Senhor olha para o Senhor e diz: assenta-te à minha destra. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós entendemos, queridos, quando o apóstolo Paulo faz menção do Senhor Jesus sobre a sua exaltação.
O apóstolo Paulo diz: olha, pelo que o Senhor deu a ele, nome que é sobre todo outro, qualquer nome, que é o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus e na terra. Aleluia. Deus exaltou a Jesus de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural. Aquele momento da exaltação, ou da ascensão do mestre, aleluia, foi um momento onde o mestre ocupou seu lugar, aleluia, sua posição que era digna, que era dele. Ele foi ali exaltado, glorificado pelo Senhor. Aleluia. Então nós observamos que a primeira coisa que a gente vê aqui é a exaltação de Jesus. Porque ele se humilhou, sim. Ele decidiu vir para nos resgatar, sim. O texto da palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando os homens consigo mesmo. Sim, ele veio. Ele abriu mão da sua glória, ele se desposou da sua majestade e veio, tomou forma de servo, se humilhou, aleluia, foi obediente até a morte. Mas tem uma coisa: Deus o exaltou de forma soberana. E a ascensão foi o início dessa glorificação, dessa posição que ele recebeu dos céus. Glória a Deus. Ele foi glorificado. Outra coisa que nós percebemos ali, a segunda observação que nós percebemos, é que esse ato, quando Jesus ele sobe aos céus, ele assunta aos céus, ele está concluindo o seu ministério na terra. Porque enquanto ele viveu ensinando a palavra, fez milagres, operou maravilhas, estava aqui entre nós, encarou a dura cruz, foi até o Gólgota, morreu pela mão dos homens, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Mas ainda passou 40 dias entre nós, falando acerca do reino de Deus. Mas o momento que ele é assunto aos céus, aleluia, está concluído, consumado o ministério terreno de Jesus. Então, esse ato da assunção é um ato de conclusão do ministério de Jesus aqui na terra. Observe o que está escrito em João capítulo 17, verso de número 4. Eu quero convidar os irmãos para esse texto. João capítulo 17, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus dentro desse texto. E paralelo a essa mensagem, tem outro texto que nós conhecemos muito, e quando ele está na cruz, ele dá aquele grito dizendo: Pai, está consumado. Aqui João capítulo 4, verso 17 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aleluia. Aleluia. Aqui Jesus está dizendo: Pai, eu consumi a obra, aleluia, eu completei a obra, eu não deixei a obra pela metade, eu não recuei, eu não retrocedi, mas eu fui até o final, eu completei a obra que o Senhor me deu para eu fazer. Ele foi até o final. Aleluia. Glória a Deus. E aquele momento onde ele é recebido nos céus, ali ele está completando o seu ministério aqui na terra, para tomar agora um outro ministério, que é o ministério de intercessor, à destra do Pai.
intercedendo por nós, como diz a carta aos Hebreus, que nós temos um intercessor que conhece das nossas mazelas, que conhece das nossas dificuldades, que sabe todos os processos que nós passamos. Um homem, aleluia, que experimentou todas as tentações aqui, mas não pecou, mas foi glorificado à destra do Pai e se apresenta como intercessor para interceder pela minha vida e pela sua vida. Mas aqui na terra, o seu ministério tinha findado. Ele agora está nas mansões celestiais, à destra do Pai. Glória a Deus. Outra coisa que nós observamos como característica daquele ato de ser recebido nos céus é a promessa e o envio do Espírito Santo. A promessa e o envio do Espírito Santo. A promessa que desde lá do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, quando o Senhor usa aquele homem para dizer que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, aleluia. Essa promessa que foi por várias vezes ratificada, aleluia, por João Batista, quando ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa que mais uma vez foi falada pelo próprio Cristo, quando ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês. Essa promessa que foi feita, aleluia, aos discípulos que estavam ali naquele momento da ascensão do Senhor, quando ele disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Falamos para ele acerca do Espírito Santo que haveria de ser enviado pelo Senhor. É tanto que alguém, quando Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, alguém disse: Senhor, não vá, fique. Claro, até sentei o sentimento dos discípulos que queria a presença do Mestre ali. Mas Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. Falando do Espírito Santo. Mas quando eu chegar lá, eu vos enviarei, aleluia, e estará com vocês e vos ensinará tudo aquilo que eu vos tenho falado, aleluia. Estará com vocês todos os dias, aleluia. A presença poderosa, marcante do Espírito Santo. Então foi a promessa que Jesus fez quando ele estava subindo aos céus. Ele dizia: não deixarei vocês órfãos, desamparados, mas vocês vão receber o Espírito Santo. E se cumpriu no capítulo 2 do livro de Atos, quando a igreja reunida adorando como nós estamos aqui nesta noite, aleluia, de repente o Espírito Santo desce, reveste toda a igreja, o poder de Deus sai ali naquele lugar. Foi tremendo aquele momento marcante vivido pela igreja de Jesus, aleluia. A igreja começou ali a operar, aleluia, se envolver no poder do Espírito Santo, cumprimento da promessa. Por quê? Porque fiel aquele que promete. Se ele promete, é fiel, pode aguardar, porque a promessa vai se cumprir em nome de Jesus. E não foi diferente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi descido e foi derramado sobre nós. Aleluia. Então, a promessa foi uma das coisas que marcou aquele momento da ascensão, onde Jesus disse: olha, quando chegar lá, eu vou mandar o Espírito Santo. Pode aguardar. Vocês vão ser revestidos de poder. Para quê? Para testemunhar, para falar do meu amor, para falar com autoridade,
para ganhar almas, para fazer a minha obra, o Espírito Santo vai estar com vocês. Eu quero dizer que Ele continua conosco. Ele continua comigo, Ele continua com você. Aleluia, o Espírito Santo, a promessa de Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Aleluia, o Senhor está conosco. Outra ação que marcou aquele momento da ascensão de Jesus, aquele momento que Jesus foi recebido nos céus, aleluia, foi o anúncio da sua volta. Aleluia. Porque ele disse: olha, os anjos que declarou: varões, assim como vocês estão vendo Ele ir, Ele vai voltar. Assim como vocês estão vendo Ele ir, Ele vai voltar. Aleluia. E por isso que o Senhor nos manda estar atentos, alertas, porque a qualquer momento o cumprimento dessa promessa vai acontecer nos nossos dias. Quem sabe eu, você, nós viveremos, aleluia, o cumprimento desta promessa, desta palavra, aleluia. Quando Jesus estava indo, a promessa que marcou aquele momento foi: assim como Ele está indo, Ele vai voltar, aleluia. Então não foi, aleluia, um abandono total, não. Foi só um momento onde Jesus disse: eu vou aqui, mas eu vou guardar um pouquinho, aleluia, e eu vou retornar, aleluia. Como é que está você aguardando o retorno, o cumprimento dessa promessa que Jesus nos fez, aleluia? Glória a Deus. A promessa que Jesus nos fez de que vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Para que se cumpra essa promessa daquele momento. E olha que os anjos falaram para aqueles homens ali, para os discípulos: olha, dessa mesma maneira que Ele foi, Ele vai voltar. Às vezes, né, tem passado o tempo, alguns já têm desistido, desanimado, outros já não tem mais essa expectativa do retorno de Jesus. Mas uma coisa é certa, irmãos: fiel é quem prometeu. Ele vai voltar sim. Ele vai voltar para quê? Para nos levar, para estar com Ele. Ele vai voltar para arrebatar a igreja. Ele vai voltar porque o nosso lugar não é aqui nessa terra, o nosso lugar é no céu com Jesus. Ele vai voltar porque Ele é fiel, aleluia. Então é só guardar, como diz, aleluia, a palavra de Deus: espera mais um pouquinho, aleluia, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é fiel para cumprir a palavra. Então aguarde mais um pouco, porque Ele vai voltar sim para a gente morar no céu com Jesus. Essa é a esperança da igreja, essa é a expectativa da igreja, de morar no céu com Jesus. Aleluia. Porque Ele vai voltar. Aleluia. Esse foi o anúncio feito ali. E essa é a nossa esperança. Aleluia. De, sabe, irmãos, de Jesus voltar. E é por isso que nós dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Para nos levarmos para um lugar onde vai ser maravilhoso, onde não haverá mais morte, choro, tristeza, dor. Aleluia. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa alegria, que nos faz reinventar as coisas do mundo para estar preparados para quando o Senhor voltar, nos encontrar prontos, esperando, aguardando a sua vinda, amando a sua vinda.
vida, almejando a sua vida, dizendo: Senhor, volta logo, Senhor, venha nos arrebatar, venha nos levar para o céu, para estar junto de Ti, Senhor. Aleluia. E essa promessa maravilhosa foi feita naquele momento também. Aleluia. Meu Deus. Onde Jesus foi subir, e os anjos deixam uma palavra bem clara: assim como Ele está indo, Ele vai voltar. Bem, como está a sua esperança? Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que você serve a Jesus para morar com Ele nos céus? Você crê, aleluia, que Jesus, aleluia, prometeu e essa promessa vai se cumprir? Aleluia, no abrir e piscar de olhos, aleluia, antes do toque da última trombeta, aleluia, nós encontraremos com o Senhor, porque seremos arrebatados. Essa é a promessa da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então precisamos entender que naquele instante ali, o Senhor estava deixando bem claro: ó, estou indo, mas não é um adeus, é um até logo, porque eu vou voltar. Eu vou voltar para que você, para levar a igreja, né, para estarmos com Jesus. Maravilha. Ora vem Jesus, né? Glória ao nome do Senhor para sempre. O quinto propósito e objetivo que nós vimos ali naquele momento ali, onde Jesus estava sendo elevado, Ele foi preparar. Ele foi, sabe, como diz João 14: não turbe o vosso coração, crentes em Deus e crente também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar um lugar. E se eu vou preparar o lugar, eu voltarei novamente para vos levar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Jesus, quando ele é erguido, ele sai, aleluia, ele vive aquele momento de ascensão, aleluia, ele foi preparar o lugar para deixar tudo organizado, aleluia, que maravilha, para que quando você chegar lá, irmãos, esteja tudo pronto, tudo preparado, tudo mobiliado, tudo, aleluia, maravilhoso, para que, aleluia, houvesse uma festa ali de recepção à igreja, aleluia, para que a igreja seja recebida no céu. Que maravilha! Jesus foi preparar um lugar para você morar, Jesus foi preparar um lugar para a igreja morar, Jesus foi preparar um lugar para que nós possamos estar juntos, convivendo, aleluia, com Ele, em comunhão com Deus. Que maravilha! Então Jesus foi preparar um lugar. Ele mesmo que disse: eu vou e vou preparar um lugar. Amém? E eu quero dizer que o lugar já está pronto. Eu quero declarar que o lugar já está pronto para te receber. Já está tudo prontinho, tudo preparado. Aleluia. Só falta um momento onde Jesus vai dizer: não, chegou a hora, chegou o momento, chegou o instante. Eita glória, já estou até me empolgando. Aleluia. Jesus vai dizer: não, chegar, quem sabe será hoje à noite, quem sabe será nos nossos dias, onde nós viveremos a maravilha do arrebatamento, para a gente morar no céu com Jesus. E quando chegar lá, estaremos encantados, deslumbrados, estupefatos, aleluia, pela maravilha, pelo poder de Deus, pela glória. Estamos assim, um pedindo o outro, me belisca, porque, aleluia, parece que eu estou aqui vivendo uma maravilha. O céu é muito bom, queridos. Vale a pena você abrir mão de tudo nessa terra para ter essa esperança de morar com Jesus no céu. Aleluia, diga para o seu irmão: já está tudo preparado, porque Ele foi preparado. Já está tudo prontinho. Aleluia. A mesa já está posta. O banquete já está posto. Já está posto. Aleluia, tudo já está prontinho. Só para nós vivermos esse momento glorioso. Aleluia. Só para nós vivermos esse momento glorioso.
sabe? Quando ele foi levado aos céus, ele disse: olha, não fique preocupado não, vou preparar tudo lá. E uma coisa que eu acho linda, quando Jesus diz assim: ó, para que aonde eu estiver, você esteja também. Ele faz questão da sua presença. Ele não abre mão da sua presença. Ele faz questão de estar comigo, estar com você. Aleluia. Nós, irmãos, somos objeto do amor do Senhor. Ele foi preparar tudo. Aleluia. Nesse grande dia ele vai voltar para dizer: não, agora chegou, agora acabou. Aleluia, agora estaremos com Jesus. Agora, aleluia, teremos um tchau para essa terra terrível, vil, aleluia, perversa, mal. Aleluia, nós viveremos agora as delícias dos céus. Então, irmãos, haverá uma recompensa. Você vai dizer: vale a pena, valeu a pena. Aleluia, eu servi a Deus, valeu a pena. Aleluia, eu abri mão da minha vida, aleluia, para ganhar a vida, porque Jesus e ele fez isso. E ele ressuscitou para garantir. Ele ressuscitou para garantia. Aleluia. Dessa promessa. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, o seu contexto: se nós não acreditar que há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Mas como nós acreditamos que Jesus ressuscitou, e como nós acreditamos que 40 dias depois da sua ressurreição ele foi para o céu, aleluia, é porque nós precisamos ter esperança de que ele vai voltar, aleluia, a qualquer momento, a qualquer instante, aleluia. E a palavra de Deus diz que as tribulações do tempo presente não são para ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Então a expectativa da igreja é: eu não sei a luta que você está passando, não sei as afrontas que você passa, eu não sei os perrengues que você passa para viver piedosamente, para viver cumprindo a palavra, mas uma coisa eu te digo, vai valer a pena, porque, aleluia, porque a graça de Deus vai preencher a sua vida de tal maneira, aleluia, que você não tem comparação. Você vai ser revestido com a graça, com a glória de Deus. Você vai receber um corpo, não mais um corpo mortal, mas um corpo imortal. Não mais um corpo incorruptível, mas um corpo incorruptível. E você vai olhar e vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi recebido dos céus para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Essa é a nossa alegria em saber que Jesus está olhando por nós. Então aquele ato, ele trouxe essas mensagens dentro desse ato. Interessante que nós andamos lendo e percebemos, e até o comentarista diz que essa palavra ascensão é pouco usado no português, mas quer dizer elevador. Ele foi elevado, ele foi erguido aos céus, ele foi conduzido aos céus, ele subiu aos céus. Aleluia. Por isso que nós falamos aqui, aleluia, e usamos essa expressão que nós devemos elevar nossa alma, elevar nossa fé, porque Jesus ele viveu essa experiência. Jesus ele viveu, aleluia, ele quando ele assunta aos céus, quando ele ergue aos céus, ele leva também a nossa fé, ele leva também a nossa natureza humana, ele leva também, aleluia, toda essa nossa esperança de um dia chegar lá. Então Jesus vai, irmãos, ele é recebido lá para preparar
você se alegrar, é motivo de você ter esperança, é motivo de você rever suas vidas, rever os seus conceitos, abrir mão dos seus apegos a essa terra. Para quê? Para se apegar com essa promessa, dizendo: eu não quero ficar aqui, eu não quero perecer, mas eu quero viver, aleluia, o arrebatamento. Eu quero também, aleluia, ser elevado aos céus como meu Jesus. Quem disse que eu quero ficar aqui? Quem disse que eu quero perecer? Quem disse que eu quero, aleluia, perder? Não, de forma nenhuma. Obrigado. Eu quero viver essa experiência maravilhosa. Ele disse que vai ser no instante, irmãos. Diz que vai ser no instante, de um abrir e fechar de olhos. Aleluia, em um momento, aleluia, de repente, quem sabe você hoje, aleluia, nós estamos aqui sofrendo, lutando, pelejando, aleluia, mas quem sabe, irmãos, o culto pode não nem acabar, nem chegar no final, aleluia, nós vamos começar a adorar Jesus lá em cima, aleluia, celebrando ao Senhor, cantando louvores dia e noite, aleluia, o Cordeiro dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluia, exaltando, assim como os 24 anciões, aleluia, nós vamos também se dobrar, se curvar aos pés do Cordeiro, dizendo: aleluia, bendito é aquele, aleluia, que venceu, que, aleluia, que experimentou a morte, mas ressuscitou para a glória do nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, querido. E observe o texto, que os discípulos não voltaram tristes. Eles não voltaram tristes, cabisbaixo, não. O texto que nós lemos falou que eles voltaram para Jerusalém alegres, contentes, felizes, porque participou de um momento tão tremendo. Imagine você ver, aleluia, Jesus sendo levantado, subindo, 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 você contemplando aquela maravilha, aquela presença gloriosa, porque eu sei, irmãos, que, aleluia, foi um momento tremendo ali, aleluia, quando Jesus foi erguido dos céus, aleluia. Eu faço menção mais uma vez do Salmo de número 24, aleluia. Quando eu ouço esse salmo, estremece a minha base, aleluia. Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, aleluia, porque o Rei da Glória está entrando aí, ele está chegando aí, aleluia. Aquele festa no céu, Jesus sendo glorificado, aleluia, porque aquele que se esvaziou, desceu, aleluia, se tornou humilde, humano, aleluia. Foi esse mesmo que agora volta glorioso, cheio de graça, cheio de poder, cheio, aleluia, de exaltação por Deus. E o Senhor prepara a sua destra, dizendo: venha, meu filho amado, aleluia, a minha destra está preparada para você estar aqui. Aleluia. E foi maravilhoso aquele momento. E aí os discípulos voltam jubilantes, sabe? Voltam radiantes. Voltam ali, sabe? Glorificando a Deus. Amém. E aí voltou, irmãos, glória a Deus. E a partir daquele momento também, aleluia, foi o início do ministério da igreja na terra. Aleluia. Jesus encerra seu ministério na terra, é recebido nos céus, aleluia, mas começa o ministério da igreja na terra. Aleluia. Pense vocês, os senhores, imagine vocês, os discípulos todos com medo, trancados, as portas trancadas, fechadas, os discípulos lá, todo mundo encasulados ali com medo, receio, naquele momento tão terrível que Jerusalém passou. Mas depois do cumprimento da promessa do Senhor, o Espírito Santo desce. Eu creio que os discípulos começaram a abrir as janelas do cenáculo, começaram a abrir as portas, aleluia, chamando a atenção de todo mundo, aleluia. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre a igreja, aleluia. O apóstolo Pedro, que há alguns momentos atrás estava escondido, negando a Cristo
Cristo, agora se põe de pé, cheio de autoridade, ali fazendo menção das Escrituras e dizendo: olha, isso que vocês estão vendo não é o efeito da cachaça do mosto, mas é o cumprimento da promessa do Pai, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Glória a Deus! É o cumprimento da promessa do Senhor sobre toda a carne. E aí, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Aleluia. Na primeira mensagem, 3.000 almas se convertem. A igreja começa então, irmão, seu ministério terreno, e está aqui hoje perseverando. Aleluia. Por quê? Porque esse mesmo Jesus que foi recebido lá disse: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja que ele veio constituir, a igreja que ele formou, a igreja que ele montou, a igreja que ele sustenta, a igreja que ele intercede, a igreja que ele subiu para preparar um lugar. Essa mesma igreja está sendo zelada, preparada, aleluia, pelo Espírito Santo, adornando como a noiva ataviada ao seu esposo, aleluia, santa e irrepreensível. E naquele grande dia vai se encontrar com o seu noivo nas nuvens, aleluia, e aí vai ser uma festa maravilhosa. Aleluia. É essa mesma igreja que o inferno luta tanto. É por isso que você percebe que é tanta luta, tantos desafios para você permanecer firme na fé. É tantos ataques à tua fé. É tantas coisas que acontecem na tua fé. E você chega até a conclusão dizendo: olha, quando eu não tinha compromisso com Deus, as coisas não aconteciam. Foi eu decidir, aleluia, ser fiel a Deus, que a prova aumenta, que a dificuldade aumenta. Por quê? Porque o inferno não quer que você viva a experiência do arrebatamento. Aleluia, os céus, o inferno não quer que você viva a experiência do céu. Porque quem bem sabe que o que é que tem lá é ele que foi expulso de lá. Quer que te diga uma coisa? Ele vai fazer de um tudo para você não ir. Mas quer que eu te diga uma verdade? Jesus venceu a morte por você. Quer que eu te diga outra verdade? Aquele que foi preparar o seu lugar é fiel para garantir a sua vitória. Aleluia. Amém. Aí os discípulos voltam. Vai para o templo adorar a Deus com alegria. E pelo que nós lemos na palavra, a expectativa dos discípulos era que o arrebatamento fosse naqueles dias. Olha o que escreve João: filhinhos, já é a última hora. Ou seja, a expectativa deles é que Jesus iria voltar ainda nos seus tempos. Mas a igreja não desistiu até hoje. Com muitos desafios, com muitas barreiras, mas a igreja está perseverando. Ainda encontra povo que está guardando a volta de Jesus. Ainda encontra aí adoradores de Cristo. Ainda encontra homens e mulheres fiéis a Deus. Aleluia, que abrem mão do mundo para estar adorando a Jesus com fidelidade e dizendo: vem, Senhor, eu te amo, meu Pai. Aleluia, eu abro mão do mundo para te adorar, Jesus. Aleluia, eu encontro fé, aleluia, esperança, aleluia, de viver, de experimentar todas essas maravilhas. Aleluia, aleluia. E estamos com alegria, lutando sim, mas com expectativa no coração. E quando nós olhamos para esse mundo, irmãos, sabe qual é a nossa fé? Eu vou morar com Jesus.
Eu não quero ficar aqui não, vou morar com Jesus, irmãos. Quem quiser que lute pelas coisas daqui da terra, que o meu lugar é no céu, a minha morada é lá. Aleluia, eu sou aqui, sou apenas peregrino, passageiro, mas o meu lugar, a minha morada, o meu destino, eu sou cidadão do céu, você é cidadão do céu. Aleluia, nós vamos morar com Jesus, essa é a nossa esperança. Aqui é só passageiro, aqui é só o tempo que nós estamos passando, mas o nosso alvo é os céus. Amém, igreja? Essa é a nossa esperança. E aí eles voltaram alegres, falando da maravilha, contando daquele momento tão maravilhoso. E o que eu acho lindo é que Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vos darei um outro consolador, um outro da mesma essência do que eu. E ele está aqui hoje. Você não está só. Deus está conosco, filhos. O Senhor está conosco. E Ele é a garantia do cumprimento da promessa. Ele está aqui hoje. Aleluia, o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele que é o pastor da igreja, Ele que está aqui. Aleluia, para cuidar da minha vida, cuidar da sua vida, fazendo com que você, que nós não venhamos desistir de aguardar, desistir de esperar, aleluia, desistir, desanimar, jogar toalha, não. O Senhor está aqui para estimular a nossa fé a cada dia, por mais luta que nós passemos, mas você não abre mão da fé, dizendo: Senhor, aleluia, renova minha pouca fé, Senhor, porque eu não quero ficar aqui, eu quero morar com o Senhor no céu. E Ele vai voltar. Amém. 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 E a nossa festa vai ser lá no céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Já não vamos viver mais os sofrimentos que nós vivemos aqui. As lutas daqui vão tudo se findar. Aleluia. Eita, que esperança maravilhosa. Que expectativa que nós temos de isso acontecer. Aleluia. Sabe essa luta aí? Você não vai ver mais. Sabe essa prova aí? Acabarão. Sabe esse processo aí? Essa tempestade aí? Você não vai viver. Você vai ter agora uma eterna bonança. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, ou melhor, todos os motivos que te fazem chorar. Glória a Deus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão aí: vai valer a pena esperar no Senhor. Vale a pena sim, aguardando Deus. Vai valer a pena esperar o cumprimento dessa promessa do Senhor. Olha, deixa eu te falar uma coisa: essa palavra para te estimular, essa palavra para gerar esperança no teu coração, essa palavra para não fazer você desistir, essas palavras para você, aleluia, reavaliar a sua vida, a sua postura, seu posicionamento. Essa palavra para você, aleluia, vou olhar para dentro de você mesmo e dizer: Senhor, aleluia, eu quero viver essas maravilhas, me perdoe, eu quero ajustar minha vida, eu quero estar pronto, preparado, para que quando a trombeta tocar eu ouça, aleluia, o meu nome já fui chamado nos céus, eu ouço o Senhor me convocando, aleluia, para que você também experimente a maravilha de você subir. Eu vou te dizer mais: você não vai precisar de elevador, não, você vai subir debaixo do poder de Deus, você vai subir, aleluia, com as asas do Espírito, você vai subir, aleluia, e ser recebido nos céus. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel, queridos, essa é a nossa esperança. Amém, aleluia. Aleluia. E nesse domingo que nós, aleluia, lembramos da ascensão do Mestre, não podemos esquecer de que Ele foi, mas vai voltar. Ah, se vai voltar. E vai voltar. E aí
aí, irmãos, ó, vai ser só vitória. Aleluia, vai ser só alegria, só bênção. Que coisa linda. Aleluia. Eu vejo a igreja de Jesus sendo recebida nos céus. Aquele cortejo maravilhoso, aleluia, Jesus recebendo a sua noiva. Aleluia, os céus em festa. A igreja de Jesus chegando, a noiva do Cordeiro. Aleluia, todos vestidos de branco, representando uma pureza, não uma pureza de recursos humanos, não, mas a pureza aplicada pelo Espírito Santo mediante o sangue que o próprio Cristo derramou na cruz por nós. Que maravilha, que coisa linda, que cena maravilhosa, indescritível, não desceu do nosso coração ainda. Por mais que você pare para imaginar como será, vai ser deslumbrante, vai ser maravilhoso. Aleluia, participar desses momentos que aqui, irmãos, só na ascensão da nossa alegria. Imagine se eu, você subindo aos céus, rapidamente se encontrando com o Mestre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer, olha, não troque essas maravilhas pela migalha que o inferno oferece. Não troque essas maravilhas, sabe, pelas coisas que esse mundo oferece. Não vale a pena. Mas é importante você entender que Jesus vai voltar para te levar. Aleluia. Você está preparado? Está ou não está? Está ou não está, igreja? Você está preparado? Você está esperando Jesus voltar? Você quer ir morar com Ele no céu? É o desejo da sua alma, sim ou não? Você tem essa esperança, tem essa expectativa? Aleluia, isso mexe no teu coração, isso te empolga. Aleluia, Jesus está voltando aí para te levar. Aleluia, para você estar com Ele, morar com Ele, estar com Ele. Aleluia, desfrutar dessas maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Você tem essa esperança no teu coração? Aleluia, se você tem essa esperança no teu coração, aleluia, adore esse Jesus, porque Ele está voltando aí. A qualquer momento, aleluia, a trombeta vai tocar, o céu vai se rasgar e a igreja vai subir adorando ao Mestre, ao Cordeiro, e nós estaremos para sempre, para sempre, para sempre com Jesus, adorando a Ele. Para sempre com o Senhor. Estaremos sempre com Ele. E aí eu trouxe essa palavra para te lembrar. Ele foi recebido, Ele subiu, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar e não vai demorar. E não vai demorar. E não vai demorar. Aleluia. Quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo. Quem tem essa esperança, prepara o teu coração. Quem tem essa esperança, se policie, não precisa nem pastor, nem ninguém está, aleluia, atrás de você, nem não. Se você tem essa esperança, você mesmo tem que policiar a sua alma. Você não tem que dizer aonde que eu vou abrir mão dessas maravilhas, aonde, se eu estou tendo essa oportunidade de desfrutar dessas maravilhas, aonde que eu vou abrir mão disso tudo? Não quero abrir mão. Aleluia, não abra mão mesmo não. Fique firme, fique forte, fique constante na obra do Senhor. Por quê? Porque Jesus tem recompensa para a sua vida. Aleluia, Jesus tem recompensa para a sua vida. Aleluia. Cantaremos ao Senhor, celebraremos o nome de Jesus. Eu servo dizendo assim: você vai vencer. Você, nós iremos vencer. Amém? Traga uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai vencer. Chegaremos nas mansões celestiais, sim. Estamos aqui nos preparando para isso, para viver as promessas do Senhor, sim. Aleluia. O nosso lugar não é aqui nessa terra, não, irmãos. O nosso lugar é